Então voltamos, pessoal. Vamos continuar falando de PFlib, um pouquinho aqui de Python, da sequência na explicação desse post que eu criei aqui para explicar como que a PFlib funciona, alguns exemplos. No primeiro vídeo a gente viu alguns comandos, né, como o cwd para buscar o nosso diretório atual, o ponto .home. Também vimos como fazer aí a concatenação de strings para criar uma nova path. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses atributos na hora que a gente usa a classe para trazer informações sobre o nome do arquivo. Usar aquele mesmo diretório que eu havia criado no nosso primeiro encontro. Ali dentro a gente tem o primeiro teste, né, 001, que foram criados scripts para movimentar os arquivos. Vamos criar aqui um outro, que é o 002, F Open Files. Vamos entrar aqui dentro dele e criar um main.to para a gente começar a brincar. Vamos ver onde é que o meu Sublime vai abrir, VS Code, na verdade, abriu aqui, arrastamos, beleza. Vamos supor, qual que é o primeiro exercício, né? A gente descobrir aí o que cada um desses atributos faz, né? O ponto name, o string, o suffix, o anchor e o parent. Vamos usar aqui a pathlib, import path, ou melhor, from pathlib. Deixa eu ver se tá. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho essa letra. Ok, acho que ficou melhor. Tira isso daqui. Beleza. Acho que tá bom, talvez um zoom um pouquinho a mais. Ok. Import path. A gente já viu aquela anotação especial do file, né? Então vamos usar ele. Path passando aqui o file e vamos dar aqui e vamos ver no nosso modo iterativo. Vou ativar aqui o ambiente virtual. Eu tenho um alias para fazer isso, que é simplesmente o source venv activate, porque eu estou no Linux. Vou voltar para a nossa pasta 02 e vou rodar aqui o main usando o nosso modo interativo. Então, na hora que eu faço isso, eu posso... Qual foi o nome que eu dei mesmo para o nosso file? Vamos ver o que é o meu file. É a nossa path. E aí ele me traz o caminho todo para esse arquivo que eu estou construindo, que é o arquivo da main. O que o file.name me retorna? O nome do meu arquivo. Então ele tira as informações das pastas até eu chegar nesse arquivo e me traz só o nome. E se eu usar esse outro atributo, Steam, ele tira a extensão, né? Então ele me dá só o nome. Interessante. Se eu usar o sufix, ele vai me trazer qual que é a extensão daquele arquivo, né? No meu caso aqui um arquivo Python. E o anchor, path, não, file, ele até já me mostra ali, ó, o que eu escrevi de errado aqui. Vou limpar a tela, né? Tá faltando um N ali, Ctrl L. Ele me traz qual que é a raiz do meu sistema. Provavelmente aí para vocês que estão usando o Windows vai ser um C2 pontos barra barra, né? A raiz do meu sistema, estou usando um Linux, é
esse barra normal. E a gente pode usar também o parent, então file.parent, ele me dá qual que é a pasta atual que eu estou ali. E aí perceba o seguinte, olha que coisa interessante. Todos esses métodos que a gente usou até então, ele retorna para mim uma string. Então quando eu falei file.name, ele me trouxe uma string que é o nome completo do arquivo com a extensão. O stem, ele me dá só o nome do arquivo. O sufixo, ele me dá só a extensão. O path, o parent, na verdade, ele é um método um atributo um pouquinho diferente, porque ele me retorna um outro objeto, né? Um outro path. E aí, por que eu estou falando isso? A gente pode encadear aqui as coisas, e aí ele vai voltando nesses caminhos que a gente foi montando para chegar no arquivo main.py. Então, eu posso fazer isso um tanto de vezes. Beleza? Interessante. Vamos passar então para o segundo exemplo, agora que a gente já entendeu, né? Qual que é o segundo exemplo? Alguns métodos que a gente pode usar para fazer a leitura de arquivos, né? Eu até como exemplo coloquei na descrição aqui no post que a gente vai fazer a leitura dos itens de um arquivo Markdown que é uma lista de compras. Então vamos criar aqui um arquivo shopping list.md e vamos colocar dentro do shopping list uma lista de compras, né? Então eu tenho ali a parte de frutas e a parte de doces. Como que a gente poderia fazer isso aqui no nosso main.file? Primeira coisa, eu posso, vou chamar aqui de path e vou usar o .parent para me falar que eu estou no meu diretório atual. E agora sim, no meu file, eu passo o path, para a gente usar aquela notação especial de concatenação para criar outra path, né? Path, passando aqui o nome do arquivo que eu quero, que é shoppinglist.md. Se a gente quiser testar, né? Usando o modo interativo aqui, o que eu digitei? Era -i. Eu tenho aqui, o meu file agora é a minha lista de compra. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vai usar a opção, o método open com a pathlib. Ou com o nosso objeto path que está instanciado ali na variável file. Vamos fazer isso então? Vamos para ganhar tempo. Só copiar e colar o código aqui, que aí a gente explica. Isso aqui não precisava. Então aí isso aqui eu já vou tirar. Eu estou chamando aqui de file, né? Então eu vou usar o método open no meu objeto que está instanciado ali, que eu salvei na variável file. E aí, estou usando aqui o TF8. E aí, quando eu vou abrir ele aqui, eu vou ler ele. E esse conteúdo, usando list comprehension, eu vou dividir esse conteúdo em linhas e colocar aqui nessa minha lista. Se essa lista começar com asterisco, ou seja, são os itens que eu quero, né? Eu só quero os itens que eu vou comprar. Eu vou mandar printar aqui na tela. Vamos ver o que vai acontecer então? E aí tá lá. Eu printo todos os itens que estão na minha lista utilizando essa opção de chamar o método open dentro do meu objeto path. Só que a pathlib, esse meu objeto path, ele tem
alguns métodos que a gente pode aproveitar para deixar isso mais fácil, né? E aí, por exemplo, em vez de eu usar toda essa estrutura aqui para fazer a leitura do arquivo, eu poderia fazer a leitura do meu content simplesmente chamando o meu file.readText. Já está até disponível aqui para mim. Vou usar o encoding da mesma maneira que eu usei lá em cima. Então, simplifica o jeito de ler o arquivo, né? Porque eu estou usando esse método que já está disponível para a gente. E aí aqui embaixo eu poderia usar essa mesma estrutura, né? Então vamos colocar aqui, ó, print usando open, e aqui embaixo eu vou colocar o print usando o read text. Eu vou, só para ver que o resultado vai ser o mesmo, vou chamar esse aqui de groceries 2, e vamos ver se vai dar certo. Então, aquele resultado que a gente já tinha, e agora o nosso novo resultado usando o read text. Mas eu também comentei com vocês que além do read text, a gente também tem a opção do write. O que significa que se a gente quiser criar um novo arquivo, a gente consegue sem precisar de usar essa estrutura. A gente pode usar simplesmente o nosso path, que eu já importei lá em cima. Eu vou trazer aqui, vou fazer essa construção aqui, ó, new file, na verdade. New file vai ser igual ao nosso path, que já está aqui em cima, né, que é o nosso diretório onde o arquivo está sendo executado. Eu vou chamar o nosso novo arquivo de plainlist.md, porque eu vou colocar nele só de fato os nossos itens, né? E aí em cima do new path aqui, ó, do new file, na verdade, eu vou usar o método writeText e vou passar isso aqui que a gente está printando na tela, né, que é o join dessa list comprehension que a gente fez. Eu vou passar isso como argumento e também vou aproveitar para usar aqui o encoding. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos executar novamente. Ele printou o que mandou, mas será que ele criou aqui o plain list? Criou com os nossos itens, que tem que ser os mesmos elementos, né, que a gente printou aqui, ó. Banana, apple, pea, chocolate. Beleza, funcionou. Então é isso. Mais uma demonstração de como a utilização da path, do objeto path ali nesse nosso módulo da pathlib, pode facilitar a nossa vida. O próximo vídeo a gente vai voltar na ideia de movimentar arquivos, né? No caso, dando alguns exemplos de como renomear os arquivos. Mas se você já estiver curioso, pode entrar lá nesse post que eu criei e já dá uma olhada. Tá bom? Um abraço, tudo de bom.